Olá, estudantes de filosofia dos terceiros anos do ensino médio da Escola Professora Carolina Sintra da Silveira. Nós vamos abordar o tema política como fundamento social. E começamos já em um rápido diálogo, bem recortado, de Sócrates com Protágoras. Nesse diálogo, Sócrates afirma para Protágoras que a política é a arte de formar bons cidadãos. Por sua vez, Protágoras concorda, afirmando que a política é a ciência que existe para formar esses bons indivíduos que estão inseridos na polis ou inseridos na cidade ou na sociedade. E ele ainda aprofunda, Protágoras. Ele afirma que a política tem como base o senso de justiça e a temperança. Isso significa que a política é essa ciência que tem por finalidade promover a justiça na sociedade e o equilíbrio da sociedade. E se faz necessário que na sociedade, que na polis, na cidade, todos que querem ver a ocorrência da justiça e da temperança participem ativamente da vida da cidade, promovendo a política. Por sua vez, Aristóteles, ele afirma que o ser humano tem por natureza política. O ser humano tem por natureza a política porque ele depende da polis. E o termo política, em princípio, em sua raiz fundamental, vem do grego polis, cidade. O que Aristóteles quer falar com isso? Ele quer dizer que não há um indivíduo que possa ser considerado humano que não precisa, que não necessita da sociedade organizada. Primeiro, que o ser humano é um ser de relação. A outra questão é que na sociedade organizada, na polis, na cidade-estado, as convenções sociais e as relações sociais são estabelecidas. E são essas relações que desenvolvem o ser humano. Se o indivíduo nascesse em um ambiente fora da sociedade organizada, se um indivíduo nascesse e crescesse ignorando a sociedade organizada, ele não desenvolveria o que nós conhecemos por humanidade e seria um bicho. Aristóteles, ele tem tanta certeza em afirmar que sem a polis não é possível o desenvolvimento humano, porque o ser humano é dependente da relação vivenciada na comunidade, na sociedade, que é ela que promove a subsistência humana, que é ela que promove, a polis, a sociedade, o desenvolvimento da humanidade, que afirma que um indivíduo capaz de viver em comunidade,
que consegue se bastar sem comunidade, ou ele é um bruto, como qualquer animal, que vive sem relações, que não precisam de relações, ou ele é um Deus que se basta em si mesmo. Um bruto, um bicho, porque um bicho ele não precisa das convenções sociais, ele não precisa do outro para se desenvolver. Ele é fechado em si mesmo, ele vive como um bruto. Um Deus porque se basta a si mesmo. Se eu estou falando de um homem, logo eu estou falando de alguém que necessita do contato com a polis. Se eu estou falando em homem, eu estou falando nesse animal político, nesse ser que depende da polis, que é a raiz do termo político. Tudo que nós somos, tudo que foi construído e desenvolvido em nossa consciência, depende da polis. Eu não posso falar que não gosto de tais coisas se eu não estivesse antes amparado nessa ambiência social que é a cidade, que é a polis. Se eu falo assim, eu creio em Deus, eu só posso falar isso porque eu estou em uma sociedade ao qual esse conceito Deus é abordado. Se eu falar que eu sou ateu, eu estou falando da mesma forma porque eu vivi em uma sociedade que esse conceito, ateísmo e Deus, são abordados. Eu posso falar qualquer conceito, mas ele só faz sentido porque eu fui desenvolvido na polis e na polis eu entrei em contato com as convenções sociais. Por exemplo, se alguém nascesse e nunca estivesse em contato com a polis, com a sociedade organizada, com as convenções sociais que estão inseridas nessa comunidade, nessa polis, se alguém nascesse fora desse ambiente e matasse um ser, eu não poderia chamá-lo de assassino. Por quê? Porque o conceito de assassino, que é um conceito moral, ele só existe em um ambiente em que as pessoas conhecem esse conceito, em que as pessoas foram desenvolvidas por essas convenções sociais, ou seja, conheceram a moralidade, conheceram a ética, a justiça. Quem nasceu fora, quem nunca esteve em contato com a polis, ou seja, quem não é um ser político, não pode passar por tais julgamentos. Porque, sem ser transformado pela polis, sem ser desenvolvido, sem ter evoluído com as instituições da polis, ele permaneceu em um estado bruto, em um estado meramente natural, como os demais animais. Logo, a política é o que fundamenta o homem social no sentido de quem nasce na polis é um ser político. Quem é político só é político porque está dentro da sociedade que os gregos chamavam de polis. Sempre é importante lembrar que a raiz da palavra política, o fundamento dela é a polis, ou seja, sociedade ou cidade-estado, sociedade organizada. Voltando a Sócrates, que foi narrado por Platão, a política não é esse conceito que hoje os nossos contemporâneos entendem, interpretando negativamente. A política é a arte de formar bons cidadãos.
E só existe cidadão se existe a cidade, ou a comunidade, ou a sociedade organizada, que entre os gregos era chamada de polis. Quem está dentro da polis é provocado a desenvolver virtudes ou atributos humanos. A política é a arte de formar bons cidadãos. Onde se faz política? Dentro da polis. Entrando em Aristóteles, se a política faz dentro da polis e o homem necessita da polis, logo o homem é um animal político. Saúde a vocês, estudem, se cuidem.